Discover a fan, parsley, sage, rosemary and thyme. Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu trouxe um pouco do conhecimento dos Wingmakers. São os nossos semeadores. Eu quero que vocês conheçam um pouco desses humanos do futuro, que já estiveram aqui no passado e ajudaram muito a humanidade a crescer. Então vamos conhecer um pouquinho deles. Existe aí um brilhante aspecto sobre o futuro que está na mensagem codificada que foi deixada por uma raça anterior extraterrestre que já habitou o nosso planeta. Quando, de certa forma, eu me deparei pela primeira vez com esses dados poderosos e inspiradores, eu fiquei completamente abismada e, de fato, eu me apaixonei por esses seres superiores que foram suficientemente sólidos para deixar mensagens para a sobrevivência da humanidade no agora e também no futuro. Secretamente, intuitivamente, eu sempre fui da opinião de que deveríamos estar preparados para receber mapas, rodoviário, extraterrestre, e também um mapa para a nossa jornada espiritual para o futuro. Sempre eu fui da opinião de que deveríamos, quando preparados, receber um mapa extraterrestre e espiritual para o nosso futuro. E tendo estado envolvida de forma harmoniosa com alguns seres extraterrestres, durante anos eu tornei-me consciente do seu modo de pensar e, de certa forma, descobri que eles não nos dariam nada de graça. Em vez disso, eles esperavam que trabalhássemos para isso e descobríssemos nós mesmos as respostas essenciais. Em outras palavras, era um programa de autoajuda. E um exemplo fundamental que eu posso dar nisso pode ser encontrado nos Wingmakers, Eles realmente nos deram um mapa para o nosso futuro, baseado em seu conhecimento e experiência, mas era criptografado e exigia uma decodificação a fim de ser compreendido. As mensagens criptografadas eram em escritas extraterrestres, em pinturas rupestres e em música. Ao todo, esses detalhes estavam representados em 23 salas de uma caverna subterrânea no Novo México, nos Estados Unidos da América. A soma total de todas essas representações codificadas foi finalmente encontrada em um disco na 23ª sala, praticamente a última. E nada disso poderia ter acontecido sem a fé, a persistência, o conhecimento intelectual de um dos pesquisadores, que é o Dr. Anderson. Mas aqui não é o nome dele real, porque ele não quis colocar. Ele envolveu-se emocionalmente com os Wingmakers, que por sua vez deram-lhe subliminarmente a chave para decifrar o material codificado nas salas, então, das cavernas. A chave tinha a ver com o antigo sistema de linguagem chamado sumeriano. Supostamente o sumério representa a primeira língua humana compreensível que foi exercida na Terra. Bem, o Dr. Anderson trabalhava para uma organização pouco conhecida chamada ACIO, ou Advanced Contact Intelligence Organization. É uma organização de muito prestígio que trabalha sobre a égide de uma organização igualmente importante como a National Security Agency, NSA. A ACIO, pessoal, é uma organização secreta, notável e muito talentosa e bastante, provavelmente, bem superior a qualquer outra aí do nosso planeta. Felizmente para nós, ela parece ser orientada para a proteção e avanço da humanidade e goza também da imunidade quanto à manipulação e controle das autoridades, incluindo a sua mentora, a NSA. Tudo isso é favorável a ACIO, mas existe uma esfera de perigo que vincula um desejo ultrazeloso aí também de controlar absolutamente e neutralizar sistematicamente ou eliminar também qualquer elemento que prometa eliminar ou ameaçar sua soberania absoluta. O envolvimento emocional do Dr. Anderson com os Wingmakers passam a constituir uma ameaça internacional CIO
E muito provavelmente eles o teriam eliminado, apagado completamente a sua lembrança. E as 8.000 páginas de informações sobre os Wingmakers que ele havia acumulado, simplesmente, estão aí sobre sigilo absoluto. Então, pessoal, conhecendo essa política, o Dr. Anderson sabia que seu tempo era curto e que se ele quisesse aí sobreviver e conseguir informações sobre aqueles maravilhosos segredos extraterrestres relacionados com o mapa rodoviário para o futuro e para o domínio público, ele teria que desertar, ir para os subterrâneos e colocar essas preciosas informações em mãos seguras. Ele fez isso e vocês podem ter acesso a essa história no website dele sobre os Wingmakers. A ASIO está supostamente em contato e trabalha com uma civilização extraterrestre, conhecida como os Scorpions, que está a 3.200 anos à nossa frente. Eles também parecem ter os melhores interesses em relação ao nosso planeta aqui, e estão trabalhando com a ASIO para preparar nossa jornada para o futuro em segurança. Bem, para confirmar isso, deram à ASIO uma tecnologia chamada BST, Blank Slate Technology. Essa tecnologia, se é que posso chamá-la assim, tem a capacidade de mudar ou eliminar todas as formas de pensamentos existentes ou que estão para ser criadas no futuro ou para o futuro. Como exemplo, essa elevada civilização de ETs informou a ASIO que estamos no limiar de um contato amplo e objetivo. A BST foi dada ao ASIO pelos Scorpions para apagar ou alterar futuras intenções, presumivelmente, enquanto usarmos esta tecnologia. E sem hostilidade e sem ser para nosso engrandecimento, poderemos aproveitar suas avançadas capacidades. Tudo bem aí que uma instituição governamental sinta que é do povo, que precisa trabalhar a seu favor. Estou certa de que a ASIO, com o melhor de sua capacidade, tensione inteiramente servir-nos e proteger-nos nos próximos tempos. Mas pode-se aí, rapidamente, também ver a sua vulnerabilidade, que foi claramente aí evidenciada no que aconteceu com o Dr. Anderson. O controle apareceria como o principal modus operandi. É claro aí que eles diriam que isso é necessário para a segurança, mas nesse processo estariam dispostos a eliminar, ou apagar, ou controlar a memória ou as faculdades mentais de qualquer pessoa que se colocasse no meio. E tudo isso, no meu ponto de vista, está baseado no medo e, consequentemente, devido à sua própria natureza, estará comprometido. O medo é extremamente vulnerável ao comprometimento, fazendo assim da ASIO um alvo para a destruição ou para a invasão dos governos secretos negativos, que adoraria aí possuir uma arma tal como a BST à sua disposição. Embora eu sinta arrepios de pensar na perspectiva de que pareceria ser uma instituição altruísta, querendo assegurar nossa passagem para o futuro em segurança, só posso sentir que, como principal resultado disso, executando alguma coisa que não possa ser prevista, eles também poderão, no final de tudo, tornarem-se vítimas de um sistema que é pernicioso, imoral e totalmente aberrante. O governo mundial que está no comando. A fonte para a passagem a salvo para o futuro e para as dimensões superiores está em cada um de nós. Afinal, são vocês os grandes números e têm a maior capacidade para criar e distribuir uma energia espiritual benéfica e duradoura. E como você aí faria isso? Embora deva haver um elemento de amor e compaixão inerente na ajuda que estamos recebendo dos Wingmakers, dos Scorpions e da ASIO, mais uma vez eu questiono quanto, principalmente no que diz respeito à ASIO, como já foi evidenciado antes, eles parecem mais emanar de uma fonte de amor condicional, frente a frente, com o amor incondicional, que é, de fato, essencial. Se não fosse assim, por que o Dr. Anderson precisaria temer por seu bem-estar ou por sua vida? Portanto, mais uma vez, vemos que os nossos supostos benfeitores estão em risco, resguardando o que eles acreditam ser melhor para o planeta, para mim e para você. Certamente o que eles estão fazendo, de fato, é admirável
mas ostensivamente fadado ao fracasso, se nós, a humanidade, não estivermos incluídos de alguma forma. O Dr. Anderson tinha esse pensamento em mente quando fugiu. Finalmente, ele colocou as suas descobertas nas mãos de um indivíduo confidencial, que era jornalista por profissão. Entre eles, o material foi resguardado para o propósito expresso de torná-lo disponível ao domínio público. Entre eles, o material foi resguardado para o propósito expresso de torná-lo disponível ao domínio público. Se a Ácio fosse comprometida, qual grande dádiva ele faz altruisticamente ao mundo. Se nós semearmos hoje formas de pensamento de amor, colheremos amor de volta. Se semearmos formas de pensamentos de ódio e medo, colheremos ódio e medo. Ironicamente, e o que é desconhecido da maioria, todos os pensamentos que tivermos nesta vida ficarão registrados até os dias de nossa morte. E ao morrermos, nossa alma passará para os planos astrais, que são divididos em 2 domínios, o astral inferior e o astral superior. Todos os maus pensamentos são armazenados no astral inferior e todos os bons pensamentos são armazenados no registro do astral superior. E no ajuste de contas vem a avaliação, e nessa avaliação, por força do valor numérico, determina se retornaremos ao planeta Terra para fazer de novo nossa jornada planetária ou se passaremos pelo astral para entrar na dimensão superior seguinte, a 4ª dimensão. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho dos nossos queridos amigos Wake Wingmakers. Eu vou colocar um filme para que vocês conheçam um pouquinho. E lá na frente nós falaremos mais, porque eles são nós no futuro. Hace 800 años antes de Cristo, una civilización extraterrestre dejó en nuestro planeta una cápsula del tiempo, un recipiente en el cual se introducen objetos de uso cotidiano y documentación con la finalidad de que queden como testimonio para futuras generaciones. En 1971 la cápsula del tiempo fue hallada y analizada, y entonces comenzó el misterio. Lo que usted está a punto de ver y escuchar suena a una historia de ciencia ficción, pero el llamado Proyecto de la Flecha Antigua
está basado en eventos y personas reales. Los nombres y lugares se han modificado, pero los escenarios, personalidades, tecnologías, motivaciones, conflictos y lo más importante, la identidad de los Windmakers son auténticos. La historia comienza precisamente cuando en el verano de 1996, dos estudiantes universitarios tropezaron con un artefacto de procedencia aparentemente extraterrestre, mientras iban de excursión a un lugar de Nuevo México cerca de un sitio arqueológico muy antiguo, llamado el Cañón del Chaco. A través de una cadena de misteriosos acontecimientos, dicho artefacto terminó en manos del personal del ASIO, un departamento ultrasecreto de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quienes son responsables de la recuperación de tecnologías de origen extraterrestre en algo conocido como retroingeniería. Es decir, copiar con materiales terrestres cualquier tipo de posible tecnología extraterrestre. El artefacto sustraído de la caverna, al parecer, era una especie de disco óptico con información de los llamados hacedores de alas. Pero, afortunadamente, no se perdió todo. El conocimiento fue transmitido a una periodista de nombre Samantha Folten por el Dr. Neruda, quien aparentemente desertó del grupo de científicos que estaban analizando el contenido del disco óptico y nos ha podido traer a la luz este misterioso y enigmático conocimiento. Dicho proyecto consta de más de 1000 páginas de pensamientos que nos introducen en una cosmología nueva y una visión futura del universo y de nuestro propósito en él. El proyecto de la Flecha Antigua es una revelación espiritual, así como una aventura para expandir la mente en los descubrimientos más profundos que guarda la humanidad en los campos de la metafísica, la cosmología, la psicología y la genética. Una civilización que habría tenido su primer contacto en el desierto de Nuevo México, muchos años atrás, con las tribus indias que habitaban la región. Los Windmakers, o constructores de alas, viajeros del tiempo y el espacio, quienes parecen ser representantes de una fuerza divina y ser los seres más antiguos en el universo, dioses legendarios emisarios de un solo creador de la vida en todas las galaxias. Son los vigilantes genéticos del universo. Miles de años atrás, enterados del futuro distante de la Tierra, los Windmakers construyeron y dejaron detrás de sí sus conocimientos sobre la Tierra, en cada uno de los 7 continentes. El lugar encontrado en Nuevo México era el primero de los 7 que se descubrirán. De acuerdo a uno de los mensajes dejados a esta humanidad, en un tiempo futuro, desmantelaremos y reestructuraremos nuestras percepciones acerca de quiénes somos. Y en este proceso, la humanidad emergerá como un río de luz de lo que antes era una. Bem, pessoal, pelo que eu entendi, os Wingmakers são seres do futuro, ou do que consideramos tempo. Eles são um pouco diferentes de nós. E, como vocês viram, deixaram 7 câmeras ou cavernas e informações que despertaram uma nova consciência da humanidade. Entre elas, a sua filosofia, seus quadros, suas músicas e muito mais. Eles dizem que, com suas pinturas, existem símbolos que podem nos despertar. Essa ideia me lembra muito o livro de Enoque, porque não há tradução de muitas palavras, pois elas têm uma função com sua pronúncia, que afeta a nossa consciência. Eu lhe pediria agora para imaginar por um momento que há um ser supremo, conhecido como primeira fonte, que não só criou o universo, para que seja experimentado, explorado
mas também uma forma arquética para povoar este grande universo como um portador de alma. Esse arquétipo, conhecido como terceira fonte, é a raça central, ou como foi descrito em tudo isso que eu passei para vocês, nesses materiais descobertos. Os Wingmakers vêm da região central do grande universo e possuem mais profundo conhecimento dos ancestrais ou das raças humanoides, que por conta do seu longo tempo neste caminho evolutivo, cujas raízes genéticas são humanoides, eles escolheram dividir seu conhecimento com o nosso universo. E como qualquer sábio e responsável ancião. Então, temos que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu convido vocês a vir comigo nesta jornada. Vem comigo. Are you going to sky?